Amém. Vamos ouvir a mensagem do Senhor Jesus nos dá nessa noite. Quando nós fazemos uma oração atrás da outra, não é que nós estamos invalidando a oração que já foi feita, mas vamos orar porque nós precisamos estar armados. E essa é a nossa maior arma. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor Deus, Pai querido, Tu sabes que nós estamos aqui hoje para Te adorar. Tu sabes que nós estamos aqui hoje para aprender da Tua palavra. E Senhor, nesse momento, Pai querido, eu peço a Ti perdão pelos meus pecados, porque eu não sou nada. Senhor, eu não sei pregar, eu não sei, Senhor, não sei falar da Tua palavra como tantos outros sabem, mas Tu conheces o meu coração. Tu conheces, Pai, que eu estou aqui, Senhor, para cumprir o Teu querer, para fazer a Tua vontade. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. E peço a Ti, Senhor, que essa mensagem, como disse o nosso pastor, mais uma vez, venha, Senhor, de encontro aos nossos corações. Que essa mensagem seja, Pai, para que nós possamos aprender de Ti. Eu repreendo nessa hora toda seta, todo embaraço do inimigo, todo laço, tudo que não provém de Ti, Senhor. Agora caia por terra toda dispersão, toda falta de concentração, todo bloqueio, toda falta de entendimento, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nos enche, nos ensina, Pai, a ficar contigo, a aprender mais da Tua palavra. É o que nós pedimos nessa hora e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como você tem usado a sua fé? Gênesis 12, versículos 1 ao 4. Como você tem usado a sua fé? O texto base dessa mensagem é Gênesis 12, versículos 1 ao 4. Aonde Abraão, que ainda era Abrão, é chamado a sair da sua terra, a sair da sua parentela, largar tudo e viver um novo tempo na sua vida. Hoje nós vamos aprender, nós vamos entender a maneira correta de usar a fé. Quando se fala em sair da sua parentela, a gente sempre lembra do casamento. Quando nós temos que sair da nossa casa, temos que largar, né, a nossa família, largar entre aspas. Nós vamos deixar a nossa família para construir outra. Mas esse texto de Gênesis 12, capítulo 1, versículo 1, ou melhor, ao 4, nos mostra que também existe uma outra situação em que nós somos convidados a sair da nossa parentela. O versículo 1 diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. 3. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Quando Abraão saiu da sua parentela, ele já estava casado, ele não saiu para casar. Ele já estava casado
com Sarai, que depois se tornaria Sara. E ele já tinha 75 anos. Ele saiu da sua parentela para que uma promessa na sua vida fosse cumprida. E ele esperou 25 anos pelo cumprimento dessa promessa. A promessa de Abraão, como todos já sabemos, era Isaque. E por que esse texto, Gênesis 12, versículos 1 ao 4, foi escolhido como texto base para essa mensagem? Porque quando a gente pergunta, quando eu pergunto nessa mensagem, eu que estou ministrando, como você tem usado a sua fé? Eu tenho que falar primeiro de mim. Eu faço essa pergunta para cada um de vocês aqui, mas eu tenho que falar primeiro de mim. E o Senhor me deu essa mensagem há 5 meses atrás, quando, em outubro, como muitos aqui já sabem, mas essa mensagem vai também para o nosso canal da Rádio Perfeito Louvor no YouTube. Então, como muitos aqui já sabem, nós fomos consagrados a pastores em agosto de 2015 e em outubro nós completamos 1 ano de casamento. Outubro foi um mês muito importante para nós, porque dia 4 aconteceu a inauguração da nossa igreja, Ministério Docmus, aqui em Brasília, e no dia 18 foi o nosso aniversário de casamento, 1º ano do nosso casamento, eu e o pastor Henrique Café. E no dia 20 de outubro, eu estava suspeitando uma gravidez, e no dia 20 de outubro, essa suspeita se confirmou. Eu, de fato, estava grávida. Fizemos um exame de sangue, eu fiz um exame de sangue, e foi tudo confirmado. E nós, muito felizes, porque tínhamos sido aprovados por Deus para ser consagrados como pastores. E recebemos do Senhor Jesus esse presente, 2 dias depois do aniversário do nosso casamento. Eu estava muito feliz, nós todos felizes, ligando para a família, contando, né? As mães estavam felizes, minha família em São Paulo, todos muito, muito felizes, porque lá seria o primeiro neto. Aqui, o segundo, nós já temos o meu diamante, o Nicolas. Mas mesmo assim, todo mundo muito feliz. Um mês assim, cheio de grandes emoções, grandes comemorações. E aí, no dia 2 de novembro, que era domingo, eu passei mal. Eu fui ao médico, tudo, e fiz, né, o que tinha que fazer, a médica deu lá os remédios que toda grávida tem que tomar, mas no dia 2 de novembro eu passei muito mal. Eu senti uma dor muito forte, mas a médica já tinha me falado que eu ia ter alguns incômodos, que eu ia ter que deixar de comer algumas coisas, porque grávidas têm uma digestão muito mais lenta e isso provoca um grande desconforto. Então, eu achei que fosse somente esse desconforto. E aí, eu passei mal no domingo, passei a tarde inteira na UPA, né, aqui, e vim à noite para o culto. E tudo bem. Tomei remédio, fui medicada e tudo ficou tranquilo. Terça-feira de manhã, eu fui fazer o programa Bom Dia Perfeito na Rádio Perfeito Louvor com o pastor Henrique. Nós ainda fazíamos juntos esse programa. E eu não tinha o que dizer, eu não sabia exatamente o que dizer, mas o Senhor me levou a pregar rapidamente, trazer uma reflexão na rádio sobre questionar ou adorar. E aí eu até pedi para o pastor Henrique, que opera todo o sistema da rádio, separar a música da Flor de Lis, questiona ou adora. E aí, queridos, eu falei basicamente disso. Quando nós estamos na tempestade, quando nós estamos no sofrimento,
o que é que nós temos que fazer, porque é muito fácil adorar o Senhor Jesus, é muito fácil professar a fé quando nós estamos na bonança, quando nós recebemos somente boas notícias. E eu disse que um pregador, ele tem que viver o que ele prega. Foi mais ou menos assim. E eu fui para casa, fui fazer as atividades, mas nesse dia, eu tinha uma ultrassom para fazer, que a médica pediu, para saber se estava tudo bem, e mais ou menos de quantas semanas eu estava grávida. E eu fui com a minha sogra a uma clínica, por volta de 3 horas da tarde, eu fui fazer a ultrassom. E o médico disse assim: você tem se sentido mal? Eu falei, sim. Você sentiu uma dor muito forte, né? Eu falei, sim. Domingo eu estava na UPA, fui para a emergência, né? Pronto-socorro. Eu senti uma dor muito forte. Eles disseram para você o que é? Eu falei, não. Eles disseram que é só aquele desconforto da má digestão na gravidez. Todo mundo sabe bem o que é, né? E eu estou tomando remédio, eu estou medicada. Aí ele falou assim, você tem certeza que você está grávida? Eu falei, sim, isso eu fiz o exame de sangue, tá? Deu positivo. Mas tem alguma coisa errada. E aí a gente já começa a sentir aquela coisa estranha. Parece que o chão se abre. E ele disse, olha, essa sua gravidez é ectópica. E eu falei, o quê? Ectópica, eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Eu falei, como que é isso? Ele falou, você vai ter que procurar um obstetra. E eu falava, mas me explica, como que é isso? Não, você vai ter que procurar um obstetra. O que é? Eu não estou entendendo. Olha, gravidez ectópica é vulgarmente chamada de gravidez tubária, aonde o bebê está nas trompas. Ele não está no útero. E eu falei, tá, mas o que acontece? Na hora eu nem imaginei, nem a gente não se lembra de nada, das aulas de biologia, de nada. Eu fiquei assim, parece que eu não estava ouvindo aquilo. Ele disse, olha, essa gravidez ela não pode continuar, mas você vai ter que procurar um obstetra. E eu fiquei assim, saí de lá desolada. Eu não chorei, mas eu fiquei no momento de questionar. E eu vinha com a minha sogra na rua e eu dizia, mas eu já sou pastora. Eu estou obedecendo ao Senhor. Eu saí de São Paulo, eu larguei a minha parentela, porque o Senhor me direcionou a vir para cá. Quando eu conheci o meu esposo, nós conversávamos sobre isso. E ele dizia, olha, se você quiser eu me mudo para ir. Mas eu falei, vamos orar, nós oramos. O Senhor direcionou e nós viemos para Brasília. Eu vim para Brasília, ou melhor. Porque aqui o Senhor faria obra na minha vida. Aqui eu começaria a cumprir o meu chamado. E eu já estou cumprindo o meu chamado. E eu falando com a minha sogra, mas em tom de questionamento. Não, isso não é verdade. E eu dizia, Luciene, isso não é verdade, isso não está acontecendo. Isso é mentira. Eu vou fazer de novo essa ultrassom porque está errado. Eu não posso ter essa gravidez, esse negócio aí, não. Essa ectópica, eu nunca ouvi falar nisso, não. Deus me deu de presente esse bebê há 2 dias. Eu completei, há alguns dias, ou melhor, eu completei 1 ano de casamento. 2 dias depois, a gravidez foi confirmada. Deus deu de presente. Não, isso não é normal, isso não está acontecendo, não é comigo, não pode ser comigo. Eu obedeci o Senhor, eu deixei os meus planos de lado para viver os planos do Senhor na minha vida. E aí a Luciene ia falando, Deus sabe de todas as coisas. Nem ela entendeu direito como que era isso. Mas Deus sabe de todas as coisas, Glaucia, calma, não vamos perguntar por quê. Deus sabe de todas as coisas. E nesse exato momento que ela falou, Deus sabe de todas as coisas, eu me lembrei da rádio. Eu me lembrei do que eu tinha dito pela manhã. E me lembrei da música, Questiona ou Adora. E aí nós fomos para casa, eu dei a notícia ao meu esposo. Ele falou, e aí? Eu falei, olha, a notícia não é boa. Gravidez ectópica, como que é isso? E aí a gente já vai para o Google, né? Pesquisar, entender o que é. E aí,
realmente me dei conta, a ficha caiu, que essa gravidez ela não pode ir para frente. O bebê não se desenvolve nas trompas. Mas eu fiquei lá. 8 horas da noite, para resumir, eu estava conversando com o Henrique, eu fui lavar uma louça. E aí eu comecei a sentir que algo estava errado. Eu falei, Henrique, eu vou ao banheiro. Eu estava com um prato na mão, alguma coisa na mão, e eu dei para ele. Eu falei, toma, eu vou ao banheiro. Fui correndo para o banheiro. E quando eu me sentei, eu senti, não é, uma bola gigante ali que me incomodou bastante, saindo. E eu já fiquei apavorada. Eu falei, Henrique, liga para sua mãe, tem alguma coisa errada. Mas eu achei que já era o bebê. Já era ali o feto que provavelmente estava com 1 mês e meio. E aí, queridos, ela veio correndo e era sangue. Não era o bebê exatamente, era sangue. E aí nós fomos correndo para o hospital. Começou ali a minha tempestade. Começou ali o meu deserto. Porque eu tenho pavor de hospital. Eu tenho medo de agulha. Eu sei que, olha, já tem até várias crianças que falaram para mim, olha, não dói, não tenha medo. Mas eu morro de medo. E só de eu saber que eu estava indo para o hospital era um terror. E eu comecei a chorar. E eu me joguei ali na cama e eu disse, eu estou com medo. Eu estou perdendo o bebê, eu estou com medo. E todo mundo sem saber o que fazer. A Luciane só me abraçou e falou, calma, calma. A gente vai cuidar de você. E aí eu fui para o hospital. E eu fiz os exames. E teve uma médica muito boazinha que ela tentou dourar a pílula. Ela falou, mas eu acho que está errado esse diagnóstico, né? Pode ser que não seja isso. E aí eu comecei a ficar feliz de novo. Eu falei, então eu estou certa. Aquele cara lá da ultrassom acho que estava errado. Acho que tinha alguma coisa meio errada no aparelho. Mas ela foi embora, ela não teve coragem de me dizer o que realmente estava acontecendo, devido ao meu desespero. Eu acho que ela ficou com tanta dó que ela não soube o que fazer. E ela falou, bom, eu vou trocar o meu plantão, mas vem um colega meu e ele vai cuidar de você. Vamos fazer um exame de sangue. Se der anemia, você vai ficar aqui internada. E se não der, você vai para casa. Volta depois, volta amanhã, para a gente ver o que vai fazer. E esse colega dela me disse, bom, primeiro a palavra internada já me apavorou, mais ainda. E aí esse outro doutor, ele viu o resultado do exame. A médica já tinha visto, ela falou para minha sogra que eu ia ter que ficar internada. E eu entrei com esse médico, ele viu os exames e ele falou, você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei, o quê? Já vou te preparar para a cirurgia. Eu falei, doutor, mas não, eu estava apavorada, eu estava chorando, eu estava desesperada. E eu falava, não, tem que ter um outro jeito. Eu acho que não precisa operar, né? Ele falou, minha filha, se eu não fizer a cirurgia, você pode morrer. E aí o meu chão, que já estava aberto, abriu ainda mais, porque eu nunca tinha ouvido alguém dizer isso para mim. Se eu não fizer uma cirurgia, você pode morrer. E aí eles me prepararam, a minha sogra veio em casa pegar as minhas coisas. O meu esposo não pôde ficar comigo, porque o pastor Henrique também é cego. E aí eu não pude pensar em nada. Eu já fui subindo, já foram me levando lá pro quarto, onde tinha um monte de grávida. E tinha um monte de neném nascendo. Eu escutando as mulheres dando à luz e sabendo que eu ia perder o meu bebê. Porque essa cirurgia seria para tirar o bebê ali da trompa. E aquilo ecoando na minha cabeça. E foi de madrugada, 1h da manhã já. Minha família mora em São Paulo. Não deu tempo de avisar ninguém. A minha mãe estava operada, tinha operado há 3 dias. E eu me deparei ali, por alguns momentos sozinha,
naquela cama. Eu me senti, queridos, no meio da maior tempestade. Imaginem a maior tempestade, eu totalmente desabrigada, no frio, com dor. Era a maior chuva. Eu estava suja de lama. Eu estou fazendo essa alusão à tempestade mesmo, porque foi realmente assim que eu me senti. E para que vocês possam entender. E a minha sogra disse: eu venho ficar com você, eu já volto. Deus é fiel, porque ela não é uma sogra para mim, ela é uma mãe. Eu digo isso não só para agradar, eu digo isso porque é a verdade. E eu chorava, e ela tentava me consolar, mas não tinha palavra. Não tinha o que dizer. E eu fiquei ali. Nesse meio tempo em que ela preparava a minha mala e tudo, tinha um pessoal muito legal, mas eu já tinha sido furada várias vezes, já estava no soro. E aí, cada um que vinha fazer mais um exame de sangue, eu ficava apavorada, mais ainda. E nesse meio tempo, eu comecei a conversar com o Senhor. Mas eu disse a Ele, eu ensinei a Ele, eu quis ensinar: Pai, o Senhor tem a noite inteira para trabalhar, viu? Esse bebê está nas trompas, mas eles tinham me dito o seguinte: olha, amanhã cedinho nós vamos refazer a ultrassom que você fez, para que a gente veja o que vai poder fazer. Se não, dependendo, a gente não faz a cirurgia. Então eu disse assim: Pai, olha, o Senhor tem a noite inteira para trabalhar. O Senhor pode tirar esse feto aqui das trompas e colocar no útero. Aí, Jesus, olha, lá pelas 7h pouco da manhã, que é a hora que eles disseram que vinham me pegar, eles vêm e vão fazer ultrassom de novo. E eles vão ficar de boca aberta, porque o bebê que estava nas trompas já está no útero. O Senhor é Deus, o Senhor pode fazer isso. Então faz, Pai. Faz, porque daí o teu nome vai ser glorificado através da minha vida. E aqui nesse hospital, muitas e muitas almas serão ganhas para ti, inclusive as dos médicos. Mas, queridos, eu estava agindo no meu egoísmo. Eu estava dizendo ao Senhor o que fazer, porque eu não queria passar pelo que eu estava passando. Nós somos egoístas. Nós somos fracos. Eu estava sendo egoísta. Eu estava me sentindo aprovada pelo Senhor Jesus, porque nós tínhamos sido consagrados a pastores. Nesse momento, eu achei sim que eu não tinha me engrandecido, porque ser pastor não é status, é muito mais trabalho. E é o cargo mais difícil dentro da seara do Senhor. Mas nesse momento, eu estava me engrandecendo, porque eu dizia para o Senhor dessa forma. Mas a gente pensa que Deus não ouve nossos pensamentos. Nessa hora que a gente faz desse jeito, a gente esquece que Deus, Ele sonda os nossos pensamentos e os nossos corações. Então, enquanto eu ensinava Jesus a trabalhar, eu dizia o seguinte: eu não dizia com palavras, mas dentro do meu pensamento, ali dentro do meu coração, estava implícito: olha, Senhor, eu não vou passar por isso não, porque eu já te obedeci. Eu virei pastor agora. Eu não posso passar por isso. Mas do meu lado, tinham 2 mulheres. Uma que já tinha 3 filhos e estava com um bebê de 8 meses na barriga, que ia ser retirado morto, porque ela tomou um susto. Alguém falou mais alto na casa dela, bateram uma porta, ela tomou um susto. A pressão subiu e o bebê morreu. Ela estava desolada, com tudo preparado para receber o bebê. E eu chorando, dizendo ao Senhor: Pai, o Senhor tem a noite inteira para trabalhar. Tira esse bebê das minhas trompas e coloca no meu útero, porque eu não quero perder esse bebê. Mas eu ouvi o choro daquela mulher. E ela falando com a família, falando com alguém. E eu deduzi que alguém perguntava: mas o que houve? O médico disse alguma coisa? E ela dizia: não, eu não sei. O médico até falou, perguntou se eu tomei um susto. Eu disse que sim.
eu já tenho 3 filhos, mas eu queria muito esse bebê. E ela chorava, desesperadamente. Eu ouvi aquele choro e o meu choro naquele momento cessou. Eu comecei a dizer: Pai, me perdoa porque eu estou te ensinando a trabalhar. Eu sou egoísta. Eu não falei em voz alta, mas eu falei ali baixinho. Por que eu estou reclamando de passar por isso? Essa mulher já sentiu o bebê mexer. Essa mulher estava com todas as roupinhas. Ela estava com tudo. Pai, me perdoa. Faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor tem que tirar esse bebê de mim, então tira. Mas, Pai, eu só preciso de força, porque eu estou morrendo de medo. Eu estou sozinha aqui. Eu estou com dor, eu estou apavorada. Então, Jesus, eu só quero te adorar, me perdoa. E aí eu lembrava do Questionam, Adora, Questionam, Adora. E essa música ficou ecoando na minha mente, indo e vindo, como quando a gente coloca um CD para repetir. E eu disse: Pai, eu não vou mais questionar não. Me perdoa, eu passei a tarde inteira questionando. Mas eu quero te adorar, porque desde que eu me converti há 8 anos atrás, eu não nasci no lar evangélico. Mas desde que eu me converti, há 8 anos atrás, nesse momento eu falava com Deus. Eu decidi te adorar. Eu decidi dar a minha vida a ti. E não é esse momento, não é essa tempestade que vai me fazer me afastar dos teus caminhos. Com o choro daquela mulher, que eu nunca vou esquecer, o nome dela é Fabrícia. Com o choro dela, eu percebi o quanto eu estava sendo egoísta. Eu percebi o quanto eu estava questionando e o quanto eu estava pecando. Porque o primeiro momento foi de negação. Eu não acreditei que aquilo aconteceria comigo e com meu esposo. Porque eu ganhei de presente essa gravidez. Eu tinha acabado de fazer aniversário de casamento. E aí depois, queridos, depois da Fabrícia, ela foi para a cirurgia, eu não ouvi falar mais dela. Mas eu conversei com ela. Ela me perguntou o que aconteceu comigo. E eu disse. E ela chorou comigo. E ela falou: eu sinto muito. Eu também disse a ela que sentia muito. Mas ela falou: eu nem sei se ela é cristã. Eu não sei se eu vou encontrá-la novamente um dia. Mas ela falou: olha, Deus sabe de todas as coisas, viu? Deus sabe de todas as coisas. É muito triste, mas vamos tentar nos conformar. E aí ela saiu. E depois veio a Priscila, que eu também nunca vou esquecer. Ela, como eu, não tinha filhos, não tem filhos. Mas o caso dela também era pior, porque ela estava na 3ª gravidez. E quando chega aos 5 para 6 meses, aonde o bebê já mexeu, o bebê morre. Ela tem uma formação do útero totalmente diferente. Ela estava na 3ª tentativa. E mais uma vez, frustrada. E aí, eu comecei a orar por elas. Ao invés de reclamar, ao invés de questionar, eu comecei a orar por elas. E eu disse: Pai, nos dê forças. E eu falei para ela: olha, eu estou orando por você aqui, viu? E ela falou: amém. Deus sabe de todas as coisas. E o marido dessa moça ficou ali no quarto. E depois a minha sogra voltou. E aí eu não tinha me alimentado. Me deram lá um chazinho, um pão, por volta de quase 2 horas da manhã. Mas eles não queriam nem me alimentar, porque eu já estava sendo preparada para a cirurgia. Na verdade, o médico disse que ia fazer uma ultrassom para confirmar, mas ele já sabia que eu ia ser operada. E aí eu disse para eles, para minha sogra, pro Henrique: olha, não liguem para minha mãe agora não liguem. Só depois que a gente souber que a cirurgia vai acontecer. E eu comecei a orar a noite inteira. E comecei a pedir perdão para o Senhor. Eu não dormi aquela noite. E queridos, de tudo isso, eu estou contando essa história para vocês que são ovelhas, que já sabem. Mas para
quantas pessoas quiserem ver através do nosso canal. Naquele momento eu aprendi a usar de fato a minha fé. Naquele momento eu entendi o que era adorar. Através da dor, através do sofrimento. E esse texto de Abraão, Gênesis 12, versículos 1 ao 4, esse texto mostra exatamente o quê? Eu saí da minha parentela para me casar, sim. Mas com tudo isso que eu passei, o Senhor me mostrou que eu saí da minha parentela também, para me tornar uma filha melhor para Ele, para me tornar uma filha, uma oferta agradável a Ele. Abraão, ele já era casado, ele já tinha sua vida feita, ele já tinha 75 anos, na época em que o Senhor o chamou a sair da sua terra. Mas ele saiu da sua terra para que uma promessa maior se cumprisse na vida dele. E ele esperou por essa promessa 25 anos. Então, com essa história de Abraão, nós aprendemos a usar a nossa fé e esperar na promessa do Senhor. E aí eu fiz a cirurgia e tirei uma das trompas. Mas o médico já disse para mim antes, esse médico também eu não sabia se ele era cristão nem nada, mas ele ficou me consolando. O que é interessante, porque a maioria deles não acredita em Deus. E ele dizia assim para mim: não chora, minha filha, fica calma. O Senhor sabe de todas as coisas, você é jovem. Olha, isso não vai impedir que você tenha filhos. Você vai ter um monte de menino, daqui a pouco, você vai ter um monte de criança, você nem vai mais se lembrar disso. E ele falava: a gente vai cuidar de você direitinho. Muito bom o médico. E foi na época em que os hospitais de Brasília estavam em greve. Queridos, todos os enfermeiros mal-humorados, os médicos mal-humorados, falando do salário que não receberam, falando de um tanto de coisa que estava acontecendo. Mas quando eles chegavam perto de mim, eles mudavam até o tom de voz. E eles falavam: meu amorzinho, minha queridinha, dá a mãozinha. Eu, uma mulher desse tamanho, com quase 30 anos. E eles falavam: vem cá, dá a mãozinha para mim. Fica tranquila, eu estou aqui com você. Eu vou cuidar de você. E ali eu vi a mão de Deus agindo em meu favor. E Deus, ele falava para mim: eu estou contigo. E eu só orei a noite inteira: Pai, me dá força. Eu vou te adorar, mas me dá força, porque está doendo. E estava doendo não só no corpo, estava doendo na alma. Porque eu, como todas as mulheres, já penso 1000 anos antes. Eu já estava começando a imaginar o quartinho do bebê. Eu já estava começando a falar com a minha sogra como que a gente ia fazer. Mulher é assim, homem é mais imediatista, mas mulher pensa muito, muito antes. A gente planeja tudo. E eu já estava pensando na primeira mexida do bebê. O que eu ia fazer? Eu ia ligar para todo mundo. Eu ia contar para o mundo inteiro que o meu bebê mexeu. Eu queria viver aquele momento mágico da gravidez. Eu já estava, a minha ficha já tinha caído, porque eu estava de fato grávida e eu estava feliz da vida. E de repente, a gente recebe uma notícia de que a gravidez não vai poder continuar. E aí, queridos, eu pude entender naquele hospital que, com quase 8 anos de convertida, eu ainda não sabia exatamente como era usar a minha fé. Eu estava sendo egoísta. Eu estava sendo fraca. E ali passou um filme. Eu tive tempo demais para pensar em todas as coisas. E ali passou um filme também do porquê que o Senhor nos direcionou a casar aqui em Brasília. Para mim seria muito mais cômodo o Henrique mudar para São Paulo. Lá eu já tinha trabalhado, a faculdade era bem pertinho, eu já tinha terminado, mas eu ia fazer minha pós-graduação.
em direito, em muitas coisas dentro do direito que eu queria me especializar, então ia ser tudo mais cômodo. Ele transferia a Rádio Perfeito Louvor para lá, não seria difícil, e tudo ia ser mais tranquilo para mim. Mas Deus, Ele me trouxe para cá. Por quê? Lá em São Paulo, eu não fazia a obra da maneira que eu faço aqui. Quando eu conheci o meu esposo, eu comecei a fazer o programa na Rádio Perfeito Louvor. Mas ele bem sabe que ele foi muito usado por Deus para me fazer entender que eu devia trabalhar para o Senhor e aceitar o meu chamado. Eu sabia, Deus já tinha usado muitos vasos para falar o que eu ia fazer na seara dele. Mas eu estava protelando, eu dizia, bom, daqui a pouco eu vou fazer a minha pós-graduação em processo civil, direito processual, aí depois eu vou lá e faço meu chamado, né? Cumpro com o meu chamado. Mas na verdade, a gente também acha que engana a Deus. Porque na verdade, eu ia querer depois fazer mais uma pós e mais outra, e eu ia colocando várias coisas à frente do meu chamado, do que Deus tem para mim. E Ele fez comigo, além de me dar um casamento, Ele fez comigo como Ele fez com Abraão. Sai da tua parentela, porque agora você vai começar a viver o seu ministério. Agora você vai começar a viver com o seu esposo, que já faz a obra há muito mais tempo que você, mas você vai começar a viver de fato o seu ministério. O ministério que até então você recusava. Não por rebeldia, mas por falta de coragem, por covardia mesmo. Porque a gente sempre diz, eu não sou capacitado, eu não estou pronto. É claro que não. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, Ele é quem nos capacita. E com esse texto de Abraão, nós entendemos que quando nós servimos a Deus, não devemos ter apego, não devemos criar raiz em canto nenhum. A nossa vida passa a pertencer somente a Ele. Então, se eu estou aqui hoje, eu e o Henrique estamos aqui hoje. Mas se o Senhor quiser nos mandar para a África ou para qualquer outro lugar, Ele vai nos mandar. E nós temos somente que obedecer. Mas, queridos, uma outra coisa que eu aprendi é que não é só porque nós estamos obedecendo que nós não vamos passar pela prova. Sabe por quê? Porque Deus sabe exatamente tudo aquilo que nós precisamos aprender. E eu estava sendo vaidosa. Vaidosa não no sentido de ser fútil, de só pensar em moda, em maquiagem. Não. Eu estava sendo vaidosa por achar que, ao ter sido consagrada pastora junto com o meu marido, porque ele na verdade é o pastor, não é? A esposa recebe a unção de pastora como uma menção de honra, né? Para que os outros respeitem, mas na verdade ele é o pastor. Eu estava vaidosa, embora eu achasse que não, embora eu achasse que estava tudo tranquilo, mas naquele momento do sofrimento eu percebi que eu estava me engrandecendo e achando que essa tempestade não deveria me atingir, porque eu já estava num degrau mais alto. Isso também é um tipo de vaidade. E o Senhor, nesse momento, Ele me ensinou que eu precisava aprender a ser a verdadeira adoradora que Ele queria. E eu precisava aprender que mesmo na obediência, nós precisamos ser corrigidos em algumas coisas. Nós estamos em reforma, nós estamos em construção o tempo todo. E a palavra do Senhor, ela nos diz também, em Lucas, capítulo 18, versículos 29 e 30. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. O Senhor Jesus, Ele também nos ensina, através das nossas renúncias, que não há
cristão que tenha deixado a sua parentela, tenha deixado a sua família para servir ao Senhor Jesus, que tenha renunciado à convivência diária com a sua família para servir ao Senhor Jesus, que não vá ser abençoado. Quando o Senhor nos chama, nós largamos tudo. Mas quando eu digo largar tudo, não é ser rebelde, virar as costas para a mãe, para o pai, para os irmãos. Não é isso, mas é colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu sinto falta de estar todos os dias com os meus irmãos. Eu vou ter um sobrinho, filho do meu irmão mais velho, que vai nascer daqui um tempinho. E eu não vou conviver tanto com ele, porque é muito longe. Eu sinto falta disso. Mas Deus está em primeiro lugar. E Ele tem suprido as minhas necessidades, assim como Ele vai suprir as suas também. O que é que você tem que renunciar? O que é que você tem que deixar de lado? No meu caso foi a família. E no seu caso são muitas outras coisas. Muitas vezes é o orgulho. Muitas vezes é um vício. Muitas vezes existem inúmeras coisas que nos afastam do Senhor Jesus. E por conta disso nós não sabemos usar a nossa fé corretamente. Mas nós temos diversos exemplos de pessoas que souberam usar a fé na Bíblia. Quando nós falamos dessa passagem em Lucas, capítulo 18, versículos 29 e 30, nós entendemos que nada, nem ninguém, deve ser empecilho para nós servirmos ao Senhor Jesus. Nós temos que ajudar uns aos outros, chorar com o irmão, sorrir com o irmão, mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque muitas vezes alguém não quer ir conosco, porque muitas vezes alguém não quer renunciar conosco. Tem renúncias que o Senhor pede só para mim, só para você. Mas muitas vezes tem renúncias que têm que ser feitas por famílias inteiras. Tem sempre aquele que não quer, aquele que não entende. Mas nós não devemos deixar de cumprir o nosso chamado. E com toda essa história, porque como eu disse no começo da mensagem, para responder essa pergunta, como é que nós devemos usar a nossa fé? Eu tenho que falar primeiro de mim. Mas é importante que nós possamos entender o que é exatamente a fé. O que é a fé? Hebreus 11, capítulo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É muito interessante esse conceito de fé, não tem um outro melhor. Nós esperamos o quê? Nós esperamos morar na glória. Nós esperamos contemplar a face do nosso Pai. Mas parece loucura, não é? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós cremos num Deus que muitas pessoas às vezes chegam e perguntam para nós: que Deus é esse? Aonde Ele está? Eu não vejo. Eu vi Deus aquela noite. Eu vi Deus quando eu fui livrada da morte. Eu vi Deus naqueles enfermeiros mal-humorados, todo mundo reclamando, xingando, porque não tinha nada suficiente no hospital. Estava faltando suprimentos, estava faltando comida, eles estavam cansados, não tinham salários. E quando eles chegavam perto de mim, eles falavam comigo como se fala com uma criança. Eu vi Deus nesse momento. Eu vi Deus quando a médica chegou para me visitar no outro dia depois da cirurgia e falou: olha, eu tirei muito, mas muito sangue do seu útero. Você perdeu muito sangue. Olha, quase que teve que fazer transfusão. E aí, eu estava tranquila. Eu fiz uma cesárea, de fato, queridos. Uma cesárea. Eu fiquei de resguardo 40 dias, sem ter o bebê.
E nesse momento, nesses 40 dias, eu também fiquei triste. Porque muitas vezes, nós como filhos de Deus, e principalmente quando você tem ali, você está à frente de uma igreja, né, sendo pastor ou sendo a pastora, você se culpa por se sentir mal, por ficar triste. Mas como nosso irmão João veio aqui há uns dias e pregou, nós temos sim esse direito de ficar tristes. E muitas vezes a gente se depara pensando assim: bom, se as minhas ovelhas e se todo mundo souber que eu estou triste, eles vão achar que eu não tenho fé. E aí a gente pensa em tudo isso, pensa em todo mundo. Mas essa é uma forma errada de usar a fé. Por quê? Deus, o Senhor Jesus, Ele é nosso Pai. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que uma coisa dessa não é para deixar ninguém tranquilo. A gente fica triste mesmo. Mas o que acontece? A forma correta de agir é ser sincero com o Senhor Jesus e dizer: Pai, eu estou sofrendo, eu estou triste, mas fica comigo. Tira de mim essa tristeza. Eu não vou negar que eu estou triste sim, mas eu não vou maldizer a Ti, eu não vou falar mal do Teu nome, eu não vou me afastar de Ti. Esse é o momento em que eu vou aproveitar para que o Espírito Santo ore por mim com gemidos inexprimíveis. Eu não queria orar, eu não queria comer direito, e eu ficava triste. Eu já tinha algumas roupinhas, eu tinha comprado uns lencinhos para o meu bebê que estavam em promoção. A primeira compra para o meu bebê. Toda mãe sabe que isso é muito importante. E aí, um dia de madrugada eu acordei chorando. Eu estava com uma malinha de roupas já para o neném. E eu disse para o Henrique: amanhã sua mãe vai vir aqui, porque ela tinha que fazer as coisas para mim. Eu falei: olha, leva essa mala embora, eu não quero mais isso aqui, porque estava me entristecendo. E nesse meio tempo, o Senhor usou o meu esposo também para falar em pregações. Através de pregações. Ele ministrou uma mensagem sobre Jairo, que foi muito interessante, falou ao meu coração. E aí, isso foi num domingo. Ele dizia mais ou menos que Jesus ia abençoar Jairo. Jairo foi lá desesperado e falou: olha, ora pela minha filha. Mas nesse meio tempo, a mulher do fluxo de sangue chegou e, entre aspas, atrasou a bênção de Jairo. Mas era para Jairo ter tempo de adorar enquanto esperava. E nesse momento, onde eu perdi o bebê, a gente pensa: nossa, atrasou o meu presente, a minha bênção. Mas Jesus estava querendo me ensinar a adorar. Meu esposo sofreu comigo, claro, ele estava muito feliz porque ia ser pai. Mas ele adorou muito mais que eu. Enquanto eu chorava, ele louvava, ele pegava o violão e ficava louvando. E eu não entendia muito bem, eu queria que ele chorasse ali comigo. E um dia eu disse: por que você está com esse violão aí? Você não está triste, não? E ele falou: eu estou, mas quando eu penso em chorar, eu vou louvar. E aí eu vi que meu esposo estava mais certo do que eu. Eu aprendi com ele também. Quando foi para eu casar, eu disse ao Senhor: Pai, me dê um marido que ame ainda mais a obra do que eu. Porque quando eu estiver pensando em cair, Ele me levanta também. E graças ao Senhor eu tenho esse esposo. Queridos, mais um exemplo de usar a fé da maneira correta é Daniel. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, como todos sabem, foram levados para a Babilônia como prisioneiros e tiveram que viver lá toda a sua vida. Lá eles aprenderam um idioma diferente, a língua dos caldeus. Lá eles tinham que viver de uma maneira diferente do que eles aprenderam. E eles não desistiram de ter fé. Eles não desistiram de professar a sua fé. E como já é sabido por nós todos, Daniel foi à cova dos leões
porque ele não se curvou diante do Deus de Nabucodonosor. Os outros meninos, Misael, Ananias e Azarias, foram levados para a fornalha e tiveram seus nomes trocados por nomes pagãos, com significados totalmente diferentes. Mas mais uma vez, ali naquela fornalha, chegou o quarto homem. Aleluia! O homem que os resgatou, porque em momento algum eles questionaram. Eles viveram ali, mas eles somente adoraram. E novamente, nós perguntamos: como você tem usado a sua fé? Eu aprendi que por mais que o Senhor nos dê cargos, por mais que Ele nos consagre, por mais que nós achemos que estamos obedecendo, ainda assim nós temos muito que aprender. Ainda assim nós temos muito que ser ensinados. E quando eu achei que Deus não estava me olhando, numa quinta-feira de manhã, eu levantei e falei: Pai, hoje eu vou orar. Hoje eu vou orar porque eu não posso ficar sem falar contigo, eu quero ser renovada. E eu ficava sozinha. Pela manhã, meu esposo fazendo o programa na rádio, eu não queria nem falar na rádio, porque eu estava muito triste. A gente tem uma estrutura para, se eu quisesse falar de casa, eu poderia. Mas eu fiquei vários dias sem falar. E tinha gente que dizia assim para mim: olha, não chora porque você é mulher de Deus. Não chora porque isso não pode acontecer. Mas o nosso pastor, presidente, nosso querido e amado Carlos Mendes, que é também psicólogo, ele dizia para mim: olha, chore sim, a hora que você tiver vontade. Porque muitos cristãos cometem esse erro. A gente quer ser o super-homem, a super-mulher, mas nós esquecemos que devemos lançar as nossas aflições ao Senhor Jesus. E foi isso que eu fiz. Numa quinta-feira de manhã, eu comecei a orar. Falei: Jesus, depois desta pregação que o meu esposo fez sobre a estação da adoração, o momento em que nós devemos parar para adorar. E aí eu falei: Jesus, fala comigo de alguma forma, Pai. Mas o Henrique, ele não sabia que eu estava ouvindo a rádio. Porque quando eu estou muito triste, eu durmo. Eu durmo demais, eu não sei. Quando eu estou muito triste, eu vou dormir, eu vou dormindo. E se deixar, eu nem como. Alguém tem que me acordar, me chacoalhar para me obrigar a comer. E eu estava assim nesses dias. Eu dei trabalho para minha sogra, coitada. E aí, eu pedi para que o Senhor falasse comigo. E o Henrique falou: bom, vamos tocar um louvor. Eu não sei cantar direito esse louvor, mas... E também, eu acho que o pastor não vai saber tocar esse... Mas é só um pedacinho, muito conhecido esse louvor da Bruna Carla. Já estamos terminando a mensagem. Mas é só para ver como o Senhor fala conosco. A qualquer momento, de qualquer maneira. E aí eu louvava, eu orava ali: Jesus, fala comigo. Eu orava fraca e eu queria ser renovada. E aí o pastor falou na rádio: olha, vamos tocar um louvor agora. Eu não pedi nada a ele não sabia que eu estava ouvindo, ele achou que eu estava dormindo. Mas o louvor foi o seguinte. Na verdade, corrigindo, eu abri o aplicativo da rádio no celular naquela hora, aonde o louvor já estava sendo tocado. Depois de eu ter pedido para Deus falar comigo, e era assim: quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você chorar. Quando você pensou que eu não estava olhando, vim te consolar. Quando você pensou que eu não estava olhando, provei a sua fé. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu te coloquei de pé. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você chorar. Quando você pensou que eu não estava olhando, vim te consolar. Quando você pensou que eu não estava
estava olhando. Provei a sua fé. Vejam, provei a sua fé. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu te coloquei de pé. E aí eu tive uma força, uma autoridade. Eu comecei a orar, eu comecei a louvar. Quando eu vi, eu já estava andando devagarinho pela casa, falando em línguas. E o Senhor me renovou. E aí, daquele dia em diante, eu passei a orar mais. A tristeza, lógico, ela diminuiu. Mas eu ainda estava um pouco triste. E eu passei por essa prova, louvando e adorando. Eu aprendi a não questionar mais. E eu entendi que nesse momento o Senhor me ensinou a usar a minha fé. E aí eu acordava de madrugada, porque eu dormia demais, eu estava sem rotina. Eu acordava de madrugada e o Senhor ia me ensinando o que dizer. E eu fui protelando para 5 meses depois trazer essa mensagem. Como você tem usado a sua fé? Queridos, eu confesso que 5 meses depois ainda era difícil falar disso. Eu falei no culto da virada, eu contei que o Senhor falou comigo através desse louvor. Quem esteve aqui no culto da virada sabe. Mas ainda era difícil trazer toda essa mensagem. Mas hoje, eu já curada dessa dor, consigo entender que antes eu não sabia adorar. Antes eu não sabia usar a minha fé. Hoje, depois de tudo isso que aconteceu, eu já sei. Mas o que eu tiver que aprender, eu estou aqui para ser ensinada e transformada pelo Senhor Jesus. E a minha promessa, a promessa do meu filho, o Senhor vai cumprir, mas é no tempo dele. Então a promessa que ele tem para a sua vida, ele também vai cumprir, mas é no tempo dele. E se ele te mandou sair da sua terra, largar a sua parentela, renunciar a tantas coisas para servir a ele, renuncie e use a sua fé. Essa é a mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa nos abençoar com essa mensagem e que todos possam sair daqui com a glória de Deus sobre a sua vida, amém? Que o Senhor possa estar falando cada vez mais contigo, em nome de Jesus, aleluias.